Bom dia na graça e na paz do Senhor. Estamos aqui no nosso 8º dia, né? Entendendo, buscando mais um pouco sobre o Espírito Santo, uma parceria com o Espírito Santo. E hoje, nesse 8º dia, eu quero perguntar aos irmãos, ou deixar um questionamento aos irmãos, o seguinte questionamento: qual é o grau de confiança que nós temos no Espírito de Deus e no próprio Deus? Qual é o grau de confiança da nossa vida para com Deus? Sabe, quando se fala de parceria com o Espírito Santo, nós estamos falando de confiança mútua do Espírito para conosco e de nós para com Ele. Quero citar 2 histórias hoje aqui. Eu não vou ler, eu vou só pontuar algumas delas, alguns pontos importantes delas, para que a gente possa entender o grau de confiança. Quando nós temos uma vida voltada para ser parceiro do Espírito Santo, o nível de confiança que nós temos em Deus é algo extraordinário. Independente de como está a nossa vida atual, a situação financeira, a situação familiar, não importa como está a nossa situação. O que importa é o grau de confiança que nós temos para viver em Deus, o que Ele tem para que nós vivamos, né? Quero trazer a lembrança dos irmãos no livro de 1 Samuel, capítulo 17, você vai ver a história de Davi na luta dele contra Golias. A Bíblia vai dizer no versículo 16 do capítulo 17 que já tinha 40 dias que Golias estava desafiando o exército israelita, falando para ele: se tiver um de vocês vier guerrear comigo e se me vencer, nós seremos seus escravos, mas caso contrário, vocês serão nossos escravos. Os soldados que foram preparados para a guerra, todos eles estavam com medo. Eles não entendiam que eles faziam parte do exército do Deus vivo. Eles não entendiam que eles faziam parte do exército de Israel, da cidade, do povo escolhido de Deus, sabe? E eles não conseguiam mensurar que Deus estava com eles. Em momento nenhum Deus precisou falar que estava com eles. Deus estava aguardando uma atitude de alguém deles. E 40 dias o filisteu Golias ficava lá, intentando contra a vida dos israelitas. E eles sem confiança nenhuma em Deus, sem confiança nenhuma em si próprio, sem confiança nenhuma no Espírito Santo, sem confiança nenhuma, né, nos treinamentos deles, nenhuma. Porque nenhum deles quiseram guerrear, ou sequer puderam, sabe, talvez eu vá, não. Ficaram 40 dias sendo insultados, 40 dias com medo do filisteu, de Golias. Até que um jovenzinho que foi levar comida pro oficial da guerra, que foi ver como os irmãos estavam, viu um burburinho naquele meio e perguntou: o que está acontecendo? Justamente quando Golias desceu para chamar mais uma vez a atenção deles. Você vai ler aí no versículo 25, né, no versículo 20, Davi saindo de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu conforme Jessé lhe havia ordenado, chegou ao acampamento na hora em que o grito da batalha do exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Davi foi lá para saber como estavam quem? Os seus irmãos, né? Não foi lá para saber como estava a batalha. E foi justamente quando Golias se posicionou e ele falou mais uma vez: alguém daí para me enfrentar? E Davi, um jovem que não era preparado para a guerra, um jovem que não aguentava uma armadura, um jovem que não embanhava uma espada, um jovem que não estava preparado para uma guerra coletiva, muito menos individual, chegou ali, né? Mas um jovem que tinha parceria com o Espírito Santo,
um jovem que tinha um coração segundo o coração de Deus, um jovem disposto a realizar aquilo que Deus queria realizar através dele, um jovem com a unção de rei. Ele ouve aquilo ali e ele desfere a seguinte frase: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Você lê isso no verso 26, fala assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberam a ordem de matar esse filisteu e salvar a honra de Israel. Quem é esse filisteu incircunciso que ousa desafiar o exército de Deus vivo? Você vê que Davi, ele não está confiando na força da batalha dele, na força do braço dele. Davi não está confiando na força da espada, muito menos no exército de Saul. Ele está falando que aquele exército ali não é um exército de Saul. Aquele exército é o exército do Deus vivo. Por quê? Porque Israel é o povo santo. Né? Israel era o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus. Davi entendia isso porque ele tinha esse coração voltado para com Deus. Os outros não. Os outros entendiam que eles faziam parte do exército de Saul, não o exército de Deus vivo. E quando Davi ele se propõe a desafiar aquele homem, tantas pessoas vão contra Davi, tantos vão contra Davi, né? Os próprios irmãos dele vão contra ele porque ele não é preparado para a guerra. Mas ele não está indo com a força do próprio braço. E você vai continuar vendo nos versículos subsequentes, né? E aí Davi, ele vai para a guerra, Saul, ele conversa com Davi, Saul tenta dar uma armadura para Davi, Davi não consegue usar a armadura de Saul. Davi vai lá, pega 12 pedras, pega a aljava dele, ele vai enfrentar o gigante. E o gigante fala o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. O gigante vai dizer assim, aqui verso 41 do capítulo 17. Enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Venham. Davi, aos olhos do inimigo, não parecia nem um pouco ameaçador. Mas porque o inimigo dele estava olhando com os olhos carnais. Davi, quando ele foi enfrentar aquele inimigo, a confiança dele estava tanta em Deus, que Davi profere a seguinte frase: você vem contra mim com espada e lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Olha a confiança que Davi tinha em Deus. Em nome do Senhor dos exércitos e o Deus de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor entregará em minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os seus cadáveres do exército dos filisteus, às aves dos céus e animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você vê a convicção que Davi tinha, a fé inabalável de Davi, a confiança de Davi em Deus. Davi em momento nenhum falou que ele ia matar, Davi em momento nenhum falou que ele ia destruir, Davi em momento nenhum disse que ele era o cara, não. Ele falou assim: você vem contra mim com escudos, lanças e dardos, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem vai me entregar você ainda hoje. Olha a confiança de Davi. Onde está a sua confiança? Será que a sua confiança está aprimorada em Deus? Será que a sua vida, por mais que possa estar uma bagunça, uma guerra, você tem confiado tudo em Deus? Ou você tem confiado na força dos seus próprios braços? Sabe, quem é parceiro do Espírito Santo vive uma vida de confiança em Deus. Vive uma vida voltada para Deus. No livro de Daniel, no capítulo 3, vai falar sobre a estátua de Nabucodonosor. Vai falar de 3 jovens
que se dispuseram a confiar 100% em Deus. Vai falar que esses 3 jovens, eles não se prostraram diante da estátua. Você conhece a história, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei deu mais uma oportunidade para eles, e eles simplesmente responderam ao rei. No verso 16 do capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ele não nos livra. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a outros deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Olha a confiança desses jovens, olha a confiança de Davi. Eram jovens. Sadraque, Mesaque, Abednego, Davi, eram jovens, mas que tinham o coração totalmente voltado a confiar na parceria que eles tinham com o Espírito Santo. Eram jovens, mas tinham a vida totalmente voltada a confiar, não na situação real que estava acontecendo na vida deles. Porque a situação real de Davi naquele momento era jovem, que não tinha vida com a guerra, não tinha participação com a guerra, não tinha habilidade com a guerra, era pastor de ovelha, era o menor da casa, não estava preparado para a guerra, mas ele confiava no Deus da guerra, no Deus que podia livrá-lo. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam ali para enfrentar o rei, mas eles criam que se Deus quisesse, ele poderia os livrar da mão de Sadraque, de Nabucodonosor. Mas, todavia, se Deus não os livrasse, eles manteriam a fé, não adorando outros deuses ou imagens. Olha que confiança. E nós, muitas das vezes, adoramos a doença. Dizemos que ela está acabando com a gente. Adoramos o celular. Perdemos a confiança em Deus com facilidade. Acontece um probleminha na igreja, eu vou largar Jesus, eu vou deixar de ir para a igreja, porque nessa igreja ninguém faz isso, nessa igreja ninguém faz aquilo. Sabe? Esquecemos de confiar em quem devemos confiar. Esquecemos de entregar a nossa vida a quem devemos entregar. Então a palavra de hoje é: confie plenamente em Deus. O mar pode estar revolto. A situação da sua vida pode estar toda embolada, toda fora do controle. Mas saiba de uma coisa: nada foge ao controle de Deus. Jó falou: bem sei que nenhum dos seus planos podem se frustrar. Bem sei que o meu Redentor vive e nenhum dos seus planos podem se frustrar. E aí você vai ouvir a Bíblia dizendo assim: eu bem sei o plano que tenho para vós, planos de paz, não de guerra, planos de fazê-los prosperar e não de passar por situações ruins. Sabe, Deus tem algo diferente para quem confia totalmente nele. Então é tempo de você, de eu, de nós nos voltarmos totalmente para Deus. Confiança inabalável em Deus. Fique em paz, que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre ti chuva de bênção, que a graça do Senhor venha superabundar na sua vida e que você tenha mais confiança no Espírito de Deus, nessa parceria entre você e Deus, em nome de Jesus.